Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com a igreja, buscando a face do Senhor. Também agradecer a confiança dos nossos pastores, pastor Carlinhos, missionário Iara, de ter nos escalado nessa tarde para sermos mensageiros da parte de Deus para a edificação da igreja. Agradecer pela vida de cada um e, de uma maneira especial, glorificar a Deus pela vida dos jovens que aqui estão presentes. Louvado seja Deus. Quando eu vejo vocês, me olho há 15 anos atrás, quando nós estávamos nessa mesma caminhada, solteiro, e quando não tinha compromissos à tarde, o nosso lugar era no círculo de oração. Crescemos nessa pegada, nessa pisada de círculo de oração. Sempre que havia oportunidade, nós íamos ao trabalho de círculo de oração, e é aonde nós somos, treinados para estar onde nós chegamos. Ser ministro da palavra hoje não foi à toa, não foi, como diz a história, caindo de paraquedas, não. A gente passou pela escola missionária. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. Aproveitem esse momento de escola, porque do meio dessa rede plenos de Tibiri vão sair mensageiros da palavra, profetas, dirigentes, missionária. Louvado seja Deus, vocês estão no lugar certo. Amém? Vamos fazer uso da palavra. Assim está escrito: tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus já tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças.
e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, sempre glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, tratar do livro de Neemias nos traz uma série de verdades espirituais. A bem da verdade, se nós fôssemos ou tivéssemos a altura dos grandes teólogos, nós poderíamos dizer que Neemias, na verdade, é o livro de Esdras 2. Por quê? Porque a partir do livro de Esdras, nós identificamos toda a história da reconstrução de Jerusalém. Uma vez que o rei Artaxerxes, ou Dario I, isso vai depender da linguagem a qual é utilizado na tradução da Bíblia Sagrada. Você tanto vai ter Xerxes, melhor de Artaxerxes, como Dario. Então, justamente esse rei, entendendo que era um propósito de Deus, que o povo voltasse às suas origens e voltasse ao culto ao Senhor, agora libera uma carta para que os israelitas voltem a Jerusalém. E uma das qualidades do reinado persa, que foi o substituto imediato do reinado dos caldeus ou dos babilônios, é que eles davam a liberdade, aos seus súditos de escolher a sua religião, de cultuar ao seu Deus particular, contanto que pagasse os tributos e os impostos que eram estabelecidos, que eram determinados, que eram decretados pelo governo real da Pérsia. Então, a partir de Esdras, o povo recebeu carta de permissão para voltar à sua terra. E voltando à sua terra, também a permissão de cultuar o seu Deus, de desenvolver a cidade, de restabelecer o culto ao Senhor. E ali, a partir de Esdras, de Zorobabel, que foram os primeiros comandantes do regresso a Jerusalém, nós vemos que as casas e o templo começou a ser edificado. E essa história, ela se repete quando nós lemos os livros dos profetas Zacarias, Ageu, Malaquias, que foram profetas que profetizaram nesse mesmo tempo. E logo depois de passar do tempo da liderança de Esdras, nós temos a liderança de Neemias, que tomou conhecimento a partir do capítulo 2 de como estava a situação. Na verdade, capítulo 1, capítulo 2, Neemias teve a oportunidade de conhecer de perto, de verificar com seus próprios olhos a situação a qual se encontrava a cidade de Jerusalém. O templo estava sendo erguido, as casas estavam sendo reconstruídas, mas o muro estava faltando reerguer. E o que significa isso? Templo quer dizer o nosso serviço a Deus. O povo israelita teve a preocupação de restaurar a adoração, a vida de serviço ao Senhor. Louvado seja Deus. Casas significa família, porque não há como falar de igreja sem ter famílias restauradas, sem ter famílias recuperadas através do poder do Evangelho de Cristo. Então, quando a Bíblia fala em Esdras e Neemias a respeito da reconstrução das casas, da reedificação das casas, traz um cuidado especial de Deus com a família, aleluia, que é a primeira instituição que Ele criou na terra. E sabendo Ele que família restaurada é igreja fortificada, também fez com que Esdras e Zorobabel tivessem a preocupação de começar reedificando as casas, estruturando as famílias para que elas pudessem se estabelecer em Jerusalém. E depois, agora, Neemias, ele tem a preocupação de reedificar o muro. E o que significa o muro? O cuidado e a vigilância com a nossa vida espiritual. Porque não adianta nós ligarmos simplesmente um botão do automático e servir, louvar e cantar. Nós estamos aprendendo. Nos domingos de manhã, quem puder, esteja conosco na escola bíblica. Estamos falando a respeito de adoração.
E entre os elementos da adoração está justamente o momento do aprendizado. O momento que a gente precisa sentar para aprender. O momento que a gente precisa reedificar, fortificar as nossas estruturas espirituais. Através de aprender a palavra. Através de nós sentarmos para ouvir. Louvado seja Deus. Eu glorifico ao Senhor por causa das promessas que Ele tem me feito a respeito do ministério da palavra. Mas eu preciso reconhecer que há um segredo para que eu possa continuar tendo a graça, a unção, a ousadia, a coragem na pregação do Evangelho. Há momento que eu tenho que sentar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que descer, que eu tenho que aprender, que eu tenho que ouvir. E estar debaixo da cobertura do anjo da igreja ao qual o Senhor colocou sobre a minha vida. Porque não adianta simplesmente eu querer decolar, sem uma cobertura espiritual. Porque não havendo isso, acontecem os escândalos que estamos vendo nos últimos dias. Homens pregadores, ministros do Evangelho, mas porque não se submetem mais a prestar contas com ninguém. Até põe na cabeça de ser presidente. Mas presidente de quê? Se ele não para na igreja, se ele não doutrina o seu povo, se ele não está ali para cuidar, está sempre fora, atendendo a agenda, atendendo convite. Então pastor de igreja de quê, pelo amor de Deus? E o que nós estamos vendo é justamente os escândalos, os maus exemplos, que só envergonham o Evangelho. Mas quando nós entendemos que o nosso ministério, ele é aprovado primeiro pela permissão de Deus, aleluia, pelo aval de Deus e pela cobertura espiritual que está acima de nós, porque Neemias, ele foi nomeado governador, mas ele tinha quem responder, o imperador da Pérsia. Neemias tinha a quem prestar contas. E sinceramente hoje eu prefiro estar como estou, prestando conta do que faço, de onde estou, muitas vezes até atendendo dentro do próprio ministério missionário, do que estar aqui e acolá. Porque eu aprendi. É preciso crescer com raízes, é preciso ter coluna, é preciso ter fundamento, é preciso ter base, é preciso ter sustentação. E essa sustentação, ela só é adquirida através da palavra, aleluia, de saber escutar o profeta de Deus que está sobre a minha e a sua vida. Então Neemias, tendo todo esse cuidado, vai a Jerusalém. Aí as portas se abrem, porque a palavra diz que à medida que ele ia passando pelas cidades, pelas vilas e pelos lugares para chegar à capital do reino de Israel, o rei ainda disse, ele tem carta branca para passar e ainda dê tudo o que ele precisa. Você está entendendo o mistério? Dê passe livre por onde ele chegar e ainda dê todo o suporte que ele precisa. Porque quem confia em Deus e obedece a sua palavra e segue seus princípios, louvado seja Deus, ele tem carta branca, ele tem recomendação, ele tem boa referência, ele tem boa reputação, e Deus ainda não deixa faltar nada daquilo que ele precisar. Então Neemias foi, inspecionou, viu como estava a cidade, orou a Deus, porque antes de qualquer situação chocante na nossa vida, a gente não pode dizer nem que sim nem que não, a gente tem que primeiro orar. Porque tem aqueles do sangue mais quente, não, agora eu vou agir, agora eu vou botar o pé, agora eu vou fazer assim. E tem daqueles que esmurece, que se perturba, acha que tudo acabou.
Não. Nenhum nem outro. Dobre seu joelho e vá buscar. Dobre o seu joelho e vá orar. Dobre o seu joelho e vá consultar o Senhor. Porque foi isso que Neemias fez depois de rondar pela cidade de Jerusalém. Ver as fontes quebradas, ver os muros derribados. O versículo 2 diz: eu fui orar. Depois de recebida a orientação de Deus através da oração, ele compartilhou as estratégias com aquele grupo de confiança. Porque existe uma diferença, viu? Entre a panelinha e o grupo de confiança. A panelinha é aquele grupo que você se fecha para falar mal do irmão, para derrubar o irmão, para criticar o irmão. E daquele grupo ninguém entra e ninguém sai. Mas o grupo de confiança não. O de confiança é o que ora com você, é o que intercede com você, é o que busca com você, é o que pede a Deus com você. Aleluia! E vai trabalhar ao seu lado, vai dar as mãos, vai fazer a obra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Existe uma diferença. E o Espírito Santo diz através da sua palavra: você está buscando fechar com quem? Com a panelinha ou com o grupo de oração? Começa a criar rede de oração, companheiro de oração, para você se edificar junto com eles. E você fazer a obra. E o nome de Deus ser louvado através da sua vida. Então Neemias compartilhou. Mas sempre tem aquele bisbilhoteiro, aquele que fica de fora, mas quer sempre saber, quer sempre sondar. Quando chega perto dos versículos 18 e 19, diz que Sambalate, Tobias e Gésem ouve os conselhos, ouve as estratégias de Neemias. Vai dar certo não. Mas a esse não dê ouvido não. Diga a ele quem lhe chamou na conversa. Se não é para contribuir, não precisa nem ficar cá fora. Porque com Jesus era dessa mesma maneira. Tinha milagre que quando Jesus operava, ele não deixava a multidão. Era só Pedro, Tiago e João. Acabou-se. Porque eram os que estavam dentro do propósito. É claro, nós devemos amar a todos, não devemos discriminar ninguém. Mas tem coisa que no propósito de Deus, a gente só precisa se cercar daqueles que Deus escolhe. Que Deus levanta. E era justamente esse grupo que Neemias, ele confiou. De dizer, estamos, de certa forma, na vergonha. Mas a gente tem uma promessa. Vamos edificar, vamos nos levantar. E o Deus dos céus nos fará prosperar. E quanto a esses, não dê ouvido não. Porque eles não têm parte, nem herança e nem história no meio de Israel. Sabe por que você não precisa dar ouvido àquele que critica, àquele que não acredita? Porque a promessa não é dele, a promessa foi feita a você, foi feita a sua vida. É sua. Então, o povo, mediante essas palavras de Neemias, aí nós chegamos no capítulo 4, que começou a edificação. Mas o bisbilhoteiro, ele não desiste. Aí começa a criticar no versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Porque o inimigo é traiçoeiro. Ele não vem para puxar o tapete não. Ele já vem entrando com os 2 pés mesmo, querendo abaixar o seu moral. Esses fracos. Mas Deus está dizendo através da sua palavra nessa tarde: não ligue para a sua fraqueza, porque quando nós estamos fracos aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
sacrificarão, darão cabo da obra num só dia. Começa a pôr obstáculo, começa a duvidar, começa a colocar até meta que sabe que não é possível de alcançar, porque pergunta, acabarão a obra num só dia. Mas nós sabemos que não é assim que um edifício, uma construção, ela conclui, ela segue. Tem o processo de colocar o fundamento, depois as paredes, depois as tesouras e depois o telhado. É um processo. E só quem entende o processo, confiando em Deus, aleluia, e na sua palavra, é que tem condições de trabalhar, de prosseguir, de confiar, de persistir, de buscar e bater com a confiança de que pelo poder de Deus e a sua misericórdia a porta vai se abrir. Então nessa tarde o Espírito Santo lhe trouxe para dizer: não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz da negatividade, ouça a voz de Deus. Fique com a palavra, fique com a promessa dele, fique com a garantia dele, que estando na garantia dele, você está na torre forte, você está no lugar certo, e no tempo certo o Senhor será exaltado na minha e na sua vida. E a palavra diz que mesmo com essas palavras desmotivadoras, eles não deram crédito, eles não deram importância, porque no coração deles, diz aqui o versículo 6, o povo tinha ânimo de trabalhar. Sabe por que Deus está abençoando ricamente essa obra em Tibiri, pastor e missionária? É porque Deus tem levantado no nosso meio gente com o coração disposto a trabalhar e a contribuir. Não se acanhe não, pastor, o senhor não está só não. Tem mãos e braços dispostos para dizer ao Senhor: estamos com o Senhor lado a lado, nós vamos levantar nossas mãos e nós vamos trabalhar. Deus é tão grande que além do braço dele poderoso, ele ainda levanta a gente para ficar ao nosso lado. Com a disposição de prosseguir a obra. De dizer ao anjo da igreja, dizer ao líder, dizer ao Davi: não canse não, não se preocupe não, você não está só. Não se sobrecarregue para que a estrela de Israel não se apague. Porque você não está só e tem braço para trabalhar. Torna a lembrar daquilo que nós falamos no começo. Os livros de Esdras e Neemias, eles falam da estruturação da cidade, da estruturação da família, do serviço a Deus e da vigilância espiritual. O povo trabalhava na estruturação. Estamos em construção e está andando. Primeiro porque a mão de Deus é conosco. E segundo porque Tibiri tem gente que trabalha. Depois, ainda que o inimigo ele quer encontrar brecha de todo lado. Porque a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, não digo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o diabo vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele não desiste. Mas existe um segredo, ele só pode andar em derredor, ou seja, fora do redor. Sabe por quê?
Ao redor tem fogo, ao redor tem o sangue de Jesus, ao redor tem a presença, ao redor tem a graça, ao redor tem a unção. O leão não pode tragar, aleluia, até porque ele não gosta de carne passada no fogo. Louvado seja Deus. Aqui em Tibiri tem crente, aleluia, que é como unção de fogo, e o inimigo ele não pode tragar, porque ele está cheio, ele está repleto, ele está queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Então ele tem que chegar perto, porque tem que bater em retirada. Porque eu nunca vi leão gostar de carne passada. Ele gosta de cru. Mas o passado no fogo de Jeová, ele tem que correr. Receba autoridade nessa noite para botar esse leão, esse sambalate, esse Tobias para correr da sua casa, da sua vida, aleluia, do que diz respeito à sua comunhão com Deus na igreja. Busque a presença do Espírito Santo. Coração para trabalhar, comunhão com Deus e vigilância dobrada. Veja que nos versículos a palavra de Deus diz, no versículo 7, que na reparação dos muros de Jerusalém estava indo avante e todas as brechas estavam sendo fechadas. Comunhão com Deus, disposição para trabalhar e cuidado com as brechas. O muro estava sendo levantado e não tinha nenhuma brecha. Sabe como é que nós fechamos as brechas? Quando vem aquele falador, querendo alfinetar, querendo falar contra o anjo da igreja, porque tem aqueles que falam de graça, viu? Precisa nem ter motivo. Só o gosto por falar, missionário, ele já está soltando a tesoura. Pior do que coxinha. E é mesmo, porque pelo menos o coxinha ele ainda bate no ombro, né? Minha autarquia. É? Meu caminhão carregado de autoridade. E quando vira as costas, ó a tesoura. Mas Deus está fechando as brechas hoje através da sua palavra. Se você não estiver tomando como, aleluia, vacina, esteja tomando como remédio, como precaução. Louvado seja Deus, porque as suas estruturas precisam estar formadas para o grandes coisas que Deus tem para fazer através da Igreja Batista Miramar em Tibiri. Porque eu aprendi assim, a palavra quando não serve como remédio, ela serve como vacina. O remédio ele é curativo, é quando ou o problema já está instalado, a vacina não, é para evitar o problema. Por isso que eu disse, se você não está tomando como remédio, tome como vacina. Porque nós precisamos nos preparar para o novo de Deus que está acontecendo no nosso meio. Não vai chegar e nem vai acontecer não, já está acontecendo. Então eles fechavam as brechas do disse-me disse, do espírito de Coré, que não foi chamado para ser, mas quer ser. E que muitas vezes abre a boca para dizer, ah, se eu tivesse no lugar dele, ah, se eu tivesse no lugar dela. Cala a boca, rapaz, para a terra não se abrir, tu sair vivo. Mas tem os ousados, tem os Coré.
Mas a palavra diz: cuidado, porque o fim de Coré, Datã e Abirão é triste. Mas aquele que segura nas mãos do Neemias e diz: eu estou contigo, eu não abro, vamos trabalhar, vamos se ajudar, vamos levantar, vamos edificar o muro, vamos fortificar as estruturas espirituais da igreja, ver o céu se abrir, a providência chegar e o milagre acontecer. Eles fechavam as brechas, se defendiam na fé e respondiam com a palavra. Aí nós já partimos para a última passagem do versículo que nós lemos, dos versículos 16 ao 18. Cada um tinha a lança, cada um tinha o escudo e cada um tinha a espada. O escudo, que significa a nossa defesa, a mente blindada, o corpo, a vida blindada pelo escudo da fé. Quando eu sou alcançado pela fé verdadeira, através da pregação do evangelho sadio, eu não sou vulnerável, eu não sou sujeito aos ataques do inimigo. Por isso que Paulo, escrevendo em Efésios 6, tomai também o escudo da fé, para que não sejais atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Para que possais se defender. Ou seja, quando eu recebo o evangelho verdadeiramente, quando eu vivo o evangelho verdadeiramente, quando eu sigo no evangelho verdadeiramente, o inimigo não é capaz de atingir com as suas artimanhas, com as suas mentiras, porque estou protegido pela fé. E a espada na mão, enquanto eu estou com a colher de pedreiro trabalhando, significa a palavra de Deus. É responder o inimigo pela palavra. É resistir ao inimigo pela palavra. É botar o inimigo para correr pela palavra. É o inimigo lançando suas mentiras e eu com a palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí nós entendemos, nós que estamos numa condição de edificação estrutural, mas também de fortalecimento espiritual. Porque aqui não está sendo construída só uma catedral bonita. Eu lembro de 2 vezes eu ter ministrado a palavra quando nós estávamos no templo antigo. Deus pode nos fazer habitar dentro de uma casa bonita, dentro de uma casa arrumada, contanto que dentro dessa casa permaneça a glória de Deus, e para louvor do nome dele, a glória permanece neste lugar. Agora vamos conservar. Primeiro, tenha comunhão. Segundo, o coração animado para trabalhar. Terceiro, feche as brechas. Segundo, se defenda com o escudo da fé. E por último, tenha a condição de atacar, de rebater através da palavra de Deus. Porque o Sambalate vai correr, o Tobias vai se envergonhar, e o nome do Senhor será glorificado no nosso meio. Guarde essa palavra no seu coração e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.